Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui já na página do Evangelho Negociável. E hoje recebendo aqui o nosso querido, né, e extremamente admirado por todos nós aqui, o pastor Marcos Branconato, que se disponibilizou a estar aqui conosco, arrumou um espaço na agenda e está nos atendendo aqui para responder as dúvidas que são comuns na caminhada cristã. Uma pequena apresentação aqui do pastor Marcos Branconato. Ele é pastor titular lá da Igreja Batista Redenção, desde 1997, né, que é em São Paulo, aqui na cidade onde eu moro também. O pastor Marcos, ele é formado em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, e também é formado em Direito pela Universidade de São Francisco, lá de Bragança, mestre em Teologia Histórica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, né, em São Paulo, autor de vários livros, também é professor de Teologia Sistemática, Teologia Bíblica, História Eclesiástica, e, enfim, né, alguém que eu particularmente já acompanho há muito tempo, não só o pastor Marcos, como o pastor Thomas também, e é um prazer enorme receber o senhor aqui, pastor. Quero deixar o tempo livre aí para o senhor falar, fazer as suas considerações iniciais, e aí nós vamos para as perguntas, né, que são aquelas perguntas de sempre, que sempre vem à tona e que sempre é importante que nós venhamos a responder, porque às vezes os irmãos não ouviram ou mantêm algum tipo de dúvida e a gente vai tentar, ao longo dessa live, esclarecer tudo. Então, mais uma vez, obrigado, a palavra é com o senhor. Obrigado, reverendo Marco. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí para as pessoas que seguem a sua página, os irmãos que demonstram esse interesse especial, que procuram conhecer mais a verdade, procuram conhecer mais a palavra de Deus, num nível um pouco mais profundo. Isso é muito importante hoje em dia, graças a Deus temos os recursos para isso. E eu me sinto muito honrado nesse universo de tantas pessoas que são capacitadas, que são estudiosos, dedicados. Existem vários pastores envolvidos com estudo sério da palavra de Deus, homens que estão realmente empenhados no ensino, na verdade, na busca daquilo que Deus realmente ensina. E nesse universo em que nós encontramos esses homens, né, há opções, né, há opções boas. Então eu me sinto honrado em ter sido escolhido para participar da live hoje, sabendo que existem outras pessoas muito melhores até e mais capacitadas do que eu. Sinto muito feliz, espero que os irmãos que estão participando, que vão participar, espero que possa de alguma forma oferecer a eles uma humilde contribuição no campo do entendimento das verdades teológicas. Amém. Amém, pastor. Bom, eu não tenho dúvida, né, pastor? Nós somos aí de uma época, eu não sei se o senhor tinha ciência disso, né? Mas já há muito tempo, nós aqui, a maioria de nós acompanha o senhor, inclusive tinha uma página que era até ela tinha uma conotação assim mais de zoeira, né? Que chamava Granconato Demolidor de Heresias. Aí tinha uma foto do senhor com óculos escuros, assim, né? E tinha vários trechos dos vídeos, dos debates, que são. Acho que muitas pessoas assistiram seus debates lá no Vejam Só. E que foi, sem dúvida nenhuma, uma fonte de informação muito preciosa. Eu não sei, talvez o senhor tenha a dimensão disso, mas eu conheço muitas e muitas pessoas que aprenderam muito com as suas orientações nesses debates, nesses vídeos, né? Então, eu realmente fico muito feliz do senhor estar aqui conosco e pela sua agenda, por tudo aquilo que, enfim, que nós já falamos. E eu tenho profunda convicção aqui que vai ser um tempo realmente precioso para todos nós, né? Então vamos lá, vamos começar aqui já com a primeira bomba, né? Que é uma pergunta que volta e meia, pastor, aparece pelo menos para mim. Já respondi muitas vezes, já escrevi artigos, tem muita gente que já formou opinião sobre isso. E é uma pergunta que ela, hoje no meu entendimento, ela tem origem, entendo eu,
que, às vezes, num conhecimento superficial de Deus e até mesmo um relacionamento um pouco distante da palavra de Deus, né? A pergunta é, se Deus é bom, por que o mal atinge o cristão? Eu sei que muitas pessoas partem da pressuposição de que o fato de servir a Deus é a isenta de problemas, e existem pessoas que enfrentam alguns dilemas. Exemplo, a pessoa está passando por um problema. Aí ela chega em determinada igreja, qualquer que seja, e ela diz o seguinte: olha, mas eu dou o dízimo, fiquei desempregado. Eu não faço mal a ninguém e agora estou sofrendo uma perseguição e uma injustiça. E por vezes tem muitas pessoas também despreparadas que respondem cada coisa absurda sobre isso, né? Dizendo, você está em pecado, você não tem fé. Uma vez eu te dar um exemplo aqui para ilustrar essa questão. Uma vez eu atendi uma pessoa, inclusive no Evangelho Negociável, que estava com um dilema desse tipo de situação, porque ela estava numa igreja que não vale nem a pena a gente entrar nesse método de qual igreja, mas que fizeram um desafio financeiro lá para ela, dizendo assim, olha, você dá aqui o dinheiro do seu aluguel, que Deus há de suprir você, e a pessoa, na inocência, foi lá e deu o dinheiro, e obviamente que não tinha dinheiro para pagar o aluguel no dia que vencia. E aí ela foi conversar com um dos pastores da igreja e responderam para ela assim, não, você teve fé para dar, mas não teve fé para receber. Assim, é um absurdo, né? Isso acaba com a vida de uma pessoa. É um estelionatário. Exato, é um pilantra, né, sem vergonha. No fim, pastor, por que que então, se Deus ele é bom e ele vê tudo, sabe de tudo, soberano, por que que o mal chega até as nossas vidas, no seu entendimento, na sua opinião? Assim, antes de tudo, é importante destacar que essa questão não é uma questão nova. Nós não podemos imaginar que todos os dilemas teológicos, nós somos a geração dos gênios que levantaram questionamentos teológicos e nós somos os autores e a fonte de todas essas perguntas. Essas perguntas todas têm milênios. Essas questões são questões milenares. Então existe todo um universo de respostas, existem livros e mais livros escritos há mais de 2000 anos, mesmo antes até do cristianismo existir. O próprio livro de Jó, que talvez é bem provável que seja da era, que retrata a era patriarcal. Era patriarcal, vamos colocar aí século 17, 18 a.C., mas que foi escrito talvez na época de Moisés. O próprio livro de Jó lida com essas questões. O nome disso, o ramo da teologia que lida com esse problema, e que é um problema real, é um problema que nós temos que levar a sério porque mexe com a experiência das pessoas. Nós estamos falando sobre elucubrações mentais que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Não, o sofrimento, a dor, o mal, ele nos cerca o tempo todo. Nós estamos sempre tendo que enfrentar problemas os mais diversos, na saúde, no trabalho, nas finanças, na família, em todos os campos. Então, essa questão existe há muito tempo, e o nome disso, o nome técnico dado ao campo que estuda isso, é teodiceia. Por que chama teodiceia? Teos, todo mundo sabe, significa Deus. E a diceia, a diceia que compõe a palavra, vem da palavra dikaiosine, justiça, ou dikaios, que é justo. Então, Deus justo, ou Deus e a justiça, alguma coisa assim, mais ou menos, a composição da palavra, a teodiceia. E essa expressão lida com essa questão. Como nós podemos conviver ou enxergar a realidade do mal no mundo se existe um Deus justo que odeia o mal? Então, o dilema, ele existe e a resposta de algumas pessoas é no seguinte sentido, olha, o clássico, né, o dilema de Epicuro, como é chamado. Não, Epicuro não é da época nem do cristianismo, é da metade do quarto século antes de Cristo, morreu na primeira metade do terceiro século antes de Cristo. Então, Epicuro, ele fala o seguinte, olha, ou Deus não é bom, e então ele tem poder, tem conhecimento de todo o mal que existe, mas ele é mau, ou Deus é bom, mas não é onipotente, ele é bom, mas ele não tem poder para acabar com o mal.
Ele é bom e ele é onisciente. Ele é bom, ele sabe que ele conhece todos os males que há, mas ele não é onipotente, ele não tem poder para acabar com o mal que ele gostaria de acabar por sua bondade, que ele conhece por sua onisciência. Ou então, Deus é bom, Deus é onipotente, mas ele não é onisciente, ele não conhece todos os males. Então, por isso, ele acaba com aqueles que ele conhece, muitos ele não conhece, então ele não acaba. Então, Epicuro levanta essa questão. Não dá para os três atributos de Deus serem conjugados simultaneamente, porque ele não pode ser ao mesmo tempo bom, ao mesmo tempo onipotente, ao mesmo tempo onisciente. Ele tem que ser, ele tem que anular um desses atributos para justificar a existência do mal. Então Epicuro acaba dizendo que Deus, na verdade, ele é onipotente, ele pode acabar com o mal, ele é onisciente, ele conhece todo o mal, mas ele não se importa. Ele é indiferente ao mal. Então ele é um ser imortal, ele é um ser muito acima de todos, e assim como eu não me importo com o sofrimento de uma barata, ou de uma formiga, isso não tira o meu sono, saber que uma formiga está passando alguma necessidade, saber que o inseto está padecendo de alguma forma ali, ou que ele está sendo devorado por algum animal. Como isso não tira o meu sono, não me incomoda, da mesma forma Deus também, ele sabe disso tudo, mas isso não mexe com ele, ele é indiferente a isso tudo. O problema com essa resposta de Epicuro é que ela não se harmoniza com a revelação bíblica, porque a palavra de Deus mostra que Deus se importa sim. Aliás, tem um versículo bíblico que nós ouvimos muitas vezes quando nós vamos nos enterros das pessoas, dos evangélicos. O enterro evangélico tem sempre os seus jargões. E um dos jargões dos enterros evangélicos é o Salmo 116. Salmo 116, no versículo que fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, o que acontece? Muita gente interpreta esse versículo dizendo que a morte dos santos para Deus é algo simplesmente de um valor inestimável, que Deus adora quando um crente morre. Deus fica muito feliz, para ele é uma coisa linda. Ele olha para o crente lá, morrendo, padecendo no hospital, na UTI, dando seus últimos suspiros, e Deus fica encantado com isso. Fala, nossa, que maravilhoso isso, que coisa linda, olha que precioso. O santinho, o meu santo está morrendo, que lindo. Ele vai chegar logo em casa, vai ser uma festa, que felicidade a partida dele, que é algo precioso. Essa é a compreensão que as pessoas têm por causa de uma tradução mal feita. A tradução é mal feita, a pessoa acaba tendo que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando, na verdade, o que esse salmo diz, o que esse salmo quer dizer com a palavra preciosa significa pesado. É porque, como naqueles dias os valores eram na base do peso, então, quando olharam a palavra pesado, entenderam como algo precioso, né, na tradução. Mas, na verdade, o sentido do versículo é que a morte dos santos é olhada por Deus com pesar. Ele sente, por assim dizer, usando um antropomorfismo, ou uma antropopatia, Deus sente o coração pesado. Deus sente o peso no coração ao ver um santo padecendo, prestes a morrer. Ele sofre junto. E a maior evidência que nós temos disso é o Senhor Jesus em frente ao túmulo de Lázaro. Ele chorou ali, o menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chorou. Então, a resposta de Epicuro, que fala da indiferença de Deus, ela não corresponde à realidade bíblica, teológica, cristã, a teologia judaica ou cristã não responde a isso. Então, o que nós fazemos então? Nós temos que seguir uma teodiceia que é uma teodiceia clássica, que é a teodiceia agostiniana. Agostinho é o mestre cristão por excelência que lida com a questão da teodiceia.
ele trata de certas questões metafísicas, inclusive, como a existência do mal em si, o mal enquanto substância. Ele discute se o mal tem substância ou não. Então, ele lida com essa questão e prossegue lá, falando sobre outros assuntos, porque ele tenta dar uma resposta aos maniqueus, que fala sobre o mal moral, que existe como uma contrapartida do bem. Nós seguimos a teodiceia agostiniana nesse aspecto e seguimos o que a Bíblia diz de um modo geral. Nós dizemos, olha, Deus é bom, Deus é onisciente e Deus é onipotente. O mal existe porque Deus tem propósitos para ele. E aí, esses propósitos, eu já consegui, assim, nas minhas palestras, aqui não dá tempo, né, numa live nós temos que fazer isso, teríamos que fazer uma conferência para falar sobre isso. Nas minhas conferências, nas minhas aulas, nas minhas palestras que eu dou por aí afora sobre esse tema, eu já consegui, né, por conta das minhas leituras e dos meus estudos, eu já consegui enumerar pelo menos 12 razões pelas quais Deus não acaba com o mal agora, a relevância do mal para a vida cristã, no que diz respeito ao aperfeiçoamento do crente, no que diz respeito ao mal como um instrumento didático de ensino, de lapidação do caráter do cristão, tornando um instrumento mais útil. Há várias razões, até onde eu me lembro nos meus estudos, assim, são pelo menos 12 razões fundamentadas nas Escrituras pelas quais nós podemos dizer que Deus não dá cabo do mal e permite, ou, numa expressão mais forte, decreta que o mal permaneça ainda hoje no universo, ainda que ele tem essas razões didáticas, ele tem esses propósitos para o mal. Isso, a Bíblia tem vários textos que mostram o propósito didático do mal, é um dos propósitos que pode ser subdividido em várias partes. Mas temos que lembrar o seguinte: o fato de Deus não acabar com o mal agora não significa que os seus planos não envolvem dar cabo do mal no futuro. Deus vai acabar com o mal no futuro. Então, qual é o conselho, qual é a direção que a palavra de Deus dá para as pessoas que fazem essas perguntas? Então, quando alguém chega para nós e diz assim, olha, por que Deus não acaba com o mal no universo? Por que o sofrimento existe? Por que a injustiça existe? A resposta para isso está no Salmo 37. O Salmo 37, versículos 1 a 11, depois os irmãos podem ler aí em suas casas. O Salmo 37, 137 não, é o Salmo 37, 1 a 11, é um salmo que fala sobre esse assunto. Ele fala que nós não devemos nos indignar por causa da injustiça que há no mundo, nós não devemos fazer isso, nós devemos esperar, devemos aguardar pacientemente, porque um dia nós olharemos ao nosso redor e o perverso não mais existirá. É o que diz o Salmo 37. E é no Salmo 37 que estão aqueles versículos interessantes que as pessoas usam fora do seu contexto. Aquele versículo, por exemplo, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muita gente usa isso para encontrar namorada ou para encontrar namorado. Então ele se apaixona por uma moça e ele não sabe o que fazer para conquistar a moça, ele tem um desejo no coração, que é namorar aquela moça, então ele lê esse versículo e fala, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Então, ele tenta se agradar do Senhor para ver se conquista a moça, ou outras coisas. Esse versículo não tem nada que ver com namoro, nada disso. Esse versículo diz apenas o seguinte, olha, não se irrite com o homem perverso, não tenha inveja do homem mau, não queira fazer justiça com as próprias mãos. Deleite-se em Deus, porque um dia esse desejo de justiça que há no seu coração, esse desejo de acabar com o mal que há no seu coração, ele satisfará. É isso que significa o versículo. E o outro versículo do Salmo, que fala o seguinte, fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te o fará. Esse versículo tem o mesmo contexto. Quando fala entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele te o fará, significa o seguinte, olha, não tente dar cabo do mal, não tente se insurgir contra o mal que existe no mundo,
Não tente se vingar e acabar com a maldade, fazer justiça com as próprias mãos. Não tente fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Enquanto o mal existe, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele porque Deus odeia o mal também. E ele tudo fará. Quando? Não sabemos. Mas ele tudo fará. Então a resposta clássica, completa, consolatória, a resposta teológica equilibrada, a resposta teológica que enriquece, que acalenta o coração do homem que padece e que olha ao seu redor e não entende porque há tanto sofrimento, maldade e injustiça, está nesse salmo. Ele diz: calma, não fique irritado nem impaciente, não tenha inveja da maldade também. Calma, espere. Deleite-se no Senhor, Ele um dia vai dar cabo do mal. Entrega o seu caminho a Ele, confie nele, e um dia Ele fará tudo isso, Ele vai fazer com que o mal desapareça. Você um dia se levantará e olhará ao seu redor, e a casa do perverso não mais existirá. O Senhor estabelecerá a sua justiça um dia neste mundo. Então temos que ter esperança na escatologia. Na escatologia, a escatologia cristã é extremamente otimista. O Senhor Jesus voltará um dia e ele acabará para sempre com o mal no universo. Enquanto isso não acontece, o mal é um instrumento didático de Deus e disciplinar também. E o crente tem que aprender essa lição, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Amém. Olha só, o Leclerc fez um comentário aqui, que eu até coloquei na tela, dizendo assim, aí uma pergunta que está linkada com os seus argumentos. Se Mateus 24 e 25, né, que são aquelas passagens que aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, né, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, se este texto não traria uma resposta clara e definitiva e epistemológica, né, para a questão da teodiceia. O senhor entende desta forma? Não, esse texto não tem conexão com essas coisas. Esse texto, na verdade, as pessoas pensam o seguinte: as pessoas pensam assim, a tempestade que é mencionada nesse texto, é o que fala sobre construir a casa na rocha, não é isso? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Eles pensam o seguinte: olha, esse texto fala que o homem que confia em Jesus, que é a rocha, né, já existe aí uma interpretação que é da cabeça da pessoa. Como Jesus é a rocha em outros textos, sempre que aparece a palavra rocha, todo mundo pensa que tem que ser Jesus, e não é. Né? Então a pessoa fala assim, ó, a pessoa que constrói a sua fé em Jesus, que é a rocha, quando vierem as tempestades, os vendavais e tudo mais, ela vai suportar com mais firmeza o sofrimento. E a sua casa, que é a sua vida, não será destruída, ela não vai se abalar, porque ela confia em Jesus e quando vier o temporal, ela não vai se abalar, não vai desabar, não vai cair em depressão, não vai ser destruída. Já a pessoa que não confia em Jesus e confia nas suas próprias forças, ela vai ter uma reação diferente. Quando vierem as tempestades da vida, quando isso acontecer, então ela não vai ter sustentação, vai desabar, vai ficar em depressão, vai ter que tomar remédio, vai ser internada, vai morrer, vai se suicidar. Essa interpretação é a interpretação clássica, mas ela é intuitiva. O texto não significa absolutamente nada disso. Esse texto não fala sobre os sofrimentos da vida, nada. Esse texto é apenas uma ilustração que Jesus aponta daquilo que vai acontecer quando ele voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, ele fala nos versículos anteriores, ele fala que muitos dirão a ele naquele dia. Isso no próprio texto, deixa eu abrir aqui, ele diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele fala isso no versículo 21. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele fala isso antes de dizer a história da tempestade. Agora veja o versículo 24, que é o versículo que o Walter, esqueci o nome dele agora. É o Leclerc. O Leclerc. Veja agora o versículo que o Leclerc citou aí. Leclerc, observe na sua Bíblia, Leclerc, o que diz o versículo 24, logo no comecinho. Todo aquele, pois... Por que esse pois está aí? Porque essa partículazinha, essa palavrinha pequenininha está aí. A palavrinha pois ou portanto. Essa palavrinha está aí porque ela faz uma conexão com o que foi dito anteriormente. Então, essa história do homem prudente que constrói na rocha e do homem insensato que constrói na areia é uma ilustração do que foi dito nos versículos 21 a 23. É por isso que esse pois está aí. Esse pois faz uma ligação. Ele fala, olha, diante disso que eu falei, portanto, diante disso que eu falei, notem essa ilustração. Então, em face desse pois, e considerando o texto anterior, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que construir a casa sobre a rocha não é confiar em Jesus, é ouvir as palavras dele e obedecer. É isso. Isso é construir sobre a rocha. É ouvir as palavras dele e obedecer. E o que é a tempestade? É o dia que o Senhor voltar. O dia que o Senhor voltar é um dia de tempestade. E o que vai acontecer nesse dia? Nesse dia que o Senhor voltar, algumas casas ruirão. Outras casas ficarão de pé. Veja novamente os versículos 21 a 24. O texto diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Eles fizeram isso, mas eles ouviram as palavras de Jesus e não obedeceram. Eles construíram sobre a areia, profetizaram no nome dele, expulsaram demônios no nome dele, no nome dele fizeram vários milagres, mas não obedeceram a palavra dele. Então construíram sobre a areia. Então eles estão lá diante do Senhor naquele dia. As nuvens escuras estão se formando lá naquele dia. E então no versículo 23 diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. É a onda que vem e desaba tudo. Nunca vos conheci. É a grande tempestade. É a grande onda, a grande chuva que vem e cai sobre a casa deles. E ele prossegue, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A casa caiu. Aqui, é aqui que a casa cai. Então esse versículo não está relacionado com o sofrimento humano. Esses versículos aí da casa na areia, casa na rocha, não tem conexão com o sofrimento humano. Tem conexão com o que vai acontecer naquele dia. Aquele dia é um dia de grandes tempestades. E quem obedeceu ao Senhor permanecerá firme e entrará no seu reino. A sua casa, a sua vida não será destruída. Já os que não obedeceram, aquele dia de tempestade vai ser um dia de ruína completa. Então é importante observar a palavrinha pois, que aparece no versículo 24, que dá o contexto exato e o significado dessa ilustração, que, diga-se de passagem, até hoje eu nunca vi ninguém pregando certo essa passagem. Todo mundo fala que a tempestade são os sofrimentos da vida, e não tem nada a ver com o contexto dos sofrimentos da vida nessa passagem aqui. Tá bom? Entendido. Obrigado por participar. Imagina. Pastor, vamos lá. Partindo aqui para uma próxima pergunta, né? Dentre todas essas que nós estamos falando, né? Vou colocar aqui na ordem que, para a gente também não estender tanto assim essa live, mas, bom, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho do que eu chamo, né, em algumas lives aqui, de macumba gospel, né? Se é que esse termo pode ser colocado. Muito bem. A macumba gospel eu procuro chamar aquele tipo de pessoa que tem aquele hábito, né, de mandar Deus fazer as coisas, né? Então eu ordeno que os anjos do Senhor vão em tal lugar, eu decreto, né, eu
eu declaro que as coisas vão acontecer, eu determino que Deus faça tal coisa, né? Aquela mania que o povo tem de uma pressuposição absurda, né? De mandar em Deus, né? De achar que consegue mandar em Deus. E é até interessante que uma vez a gente postou há muito tempo aqui na página uma ilustração, que era uma brincadeira, na verdade, que ia bem contra as pessoas que creem nesse tipo de teologia falaciosa, porque era assim, era como se fosse uma escada para o céu, aí tinha vários anjos subindo e descendo, né? Peraí que ele, né, perdeu a salvação, ganhou a salvação. Ele determinou a bênção, mas ele está em pecado. E os anjos subindo e descendo que nem uns loucos para fazer esse movimento. Então, essa conduta, né, não vou nem dizer que isso seria uma cultura, mas esse tipo de ensino, que o fato de que algumas pessoas distorcem o texto bíblico, que o Senhor nos dá autoridade de pisarmos em serpentes, etc., as pessoas confundem essa autoridade como um direito de decretar coisas. Eu decreto dívidas sendo canceladas, decreto a cura, e vivem um dilema de fé, porque, assim, tem gente, eu já vi muita gente decretando cura na vida das pessoas, as pessoas morrendo, né? E as justificativas disso, você decretou, mas você não tinha a fé, entra nesse ambiente também. Claro. Muito bem. Assim, enfim, é bem difícil mesmo. Sobre isso, pastor, sobre essa questão do determinar, né? Quando o Senhor Jesus nos dá, quando existe na palavra essa questão esse texto que é também mal interpretado, né? Que o Senhor nos dá essas autoridades, etc. Isto significa que então nós temos o direito de decretar alguma coisa, de mandar Deus fazer algo. Há poder nas nossas palavras quando nós decretamos as coisas e as coisas têm que tomar forma, né? Se materializar. Eu decreto dinheiro na minha conta, tem que aparecer dinheiro na minha conta conforme a minha fé. Como é que o senhor entende isso e como o senhor responde a essas coisas? Assim, na verdade, existem apenas duas religiões no mundo. Todas as demais são desdobramentos dessas duas religiões. A primeira religião que existe, né, que nós consideramos, que nós podemos considerar como uma religião mesmo, é o cristianismo. O cristianismo. E em franca oposição a ele, junto com todos os seus filhotes, está o hinduísmo. Tudo que é oposto ao cristianismo está relacionado com o hinduísmo. E no hinduísmo, as pessoas, o universo material é uma extensão de Deus. Então, se o universo material é uma extensão de Deus, cada ser humano é um deusinho. Então, é muito importante observar o que está na raiz desse negócio de determinar. O que está na raiz dessa ideia de determinar é a ideia de que eu sou um deusinho, que eu tenho um potencial divino dentro de mim, e esse potencial divino tem capacidade de alterar a realidade ao meu redor. Isso é hinduísmo, isso não é cristianismo. Isso que nós vemos nas igrejas é um hinduísmo travestido de cristianismo, não tem nada que ver com o cristianismo autêntico. É um simulacro do cristianismo, é uma invenção, é uma mentira do diabo, é tão satânico quanto o próprio hinduísmo em si. O hinduísmo ensina isso. E note bem, o que mais o hinduísmo ensina? O hinduísmo ensina, ele vai ensinar nas suas diversas vertentes aí, que você pode alterar este universo ao seu redor por meio do pronunciamento de algumas fórmulas mágicas. Qual é o nome disso? Feitiçaria. Você usou a expressão macumba gospel. É isso mesmo, é feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria não é só você ficar amarrando boca de sapo aí, ou você ficar fazendo poção com teia de aranha. A feitiçaria envolve você descobrir fórmulas mágicas de palavras para alterar o universo, a realidade ao seu redor. Isso é feitiçaria. Tanto que quando você assiste um filme sobre feiticeiros, o que os feiticeiros fazem? Eles dizem palavras e quando eles falam as palavras certinhas, então alguma coisa acontece. Abracadabra. Alguma coisa acontece. Salacadula.
alguma coisa acontece. Então você muda o universo ao seu redor por meio do uso das suas palavras. Então, isso é feitiçaria, uma feitiçaria que existe a partir do hinduísmo, o hinduísmo que ensina que nós somos pequenos deuses. Então, esses cristãos, na verdade, eles são hinduístas travestidos de uma linguagem cristã e hinduístas feiticeiros, porque acreditam que se eles disserem a frasezinha em nome de Jesus, Isso. está repreendido ou está amarrado, essa frasezinha ou essa expressãozinha tem um poder em si. E esse poder pode transformar a realidade ao seu redor. São feiticeiros. Isso não existe, o cristianismo não se ocupa disso, não aprova isso. O cristianismo, ele, em Lamentações, já que nós cremos, como cristãos, nós cremos no Antigo e no Novo Testamento, Lamentações, no capítulo 3, versículo 37, eu vou deixar com os nossos ouvintes aí, os participantes, Lamentações 3:37 fala assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Veja, quem é a fonte que faz com que as coisas se alterem? É uma pergunta retórica. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Ninguém. Ninguém tem poder de falar e acontecer sem que o Senhor ordene que aquelas coisas ocorram. Não há como, eu não posso. As minhas palavras não têm poder. As minhas palavras, quando o texto fala que a Bíblia diz que nas suas palavras há poder de vida e de morte, significa que você pode fazer uma fofoca que pode matar alguém. É isso. Você pode caluniar alguém. Você pode fazer uma fofoca que prejudica um lar, uma família, uma vida. Você pode, por outro lado, dizer uma palavrinha que tira da pessoa uma ideia ruim. É nesse sentido que nas suas palavras existe aí um potencial muito grande, mas não tem um potencial de mudar a realidade ao seu redor, mudar uma doença, mudar um problema. Não tem como. O texto aqui prossegue no versículo 38 de Lamentações 3, dizendo: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Ele é a fonte de tudo que há, tanto das coisas difíceis que nos sobrevêm, como das coisas boas. E é por isso que devemos temê-lo. E se quisermos nos queixar de alguma coisa, então que nos queixemos dos nossos próprios pecados, como ele vai dizer aqui na sequência. Então, essa visão é a visão que não é cristã, ela é pagã, ela é um hinduísmo deformado, cuja raiz está presente a ideia de que os seres humanos podem mudar a realidade por fórmulas mágicas e que também acredita que nós temos uma fagulha de divindade dentro de nós. Quem disse haja luz e houve luz foi o próprio Deus. É ele que tem esse poder. Agora eu quero acrescentar uma coisinha aqui, reverendo Marcos, se você me permite. Claro. Isso que eu vou dizer pode chocar muitas pessoas. Mas eu estou um pouquinho acostumado com isso, porque eu, ao longo da minha vida, eu acabo por gerar muitas inimizades, inclusive, por causa dessas coisas, né? Que eu acabo dizendo e que, infelizmente, muitos têm raiva dessas coisas que eu digo, mas, graças a Deus, pela sua bondade, muitas pessoas despertam. Porque eu quero dizer a verdade, eu não quero enganar as pessoas, eu não ganho dinheiro com nada disso, eu não estou querendo encher a minha igreja é uma igreja pequena, eu sou um homem simples, minha vida é uma vida simples, eu não tenho interesses em agradar multidões com as coisas que eu digo, né? Mas o que eu quero dizer é que o meio evangélico aprendeu, as pessoas, infelizmente, o homem gospel, né? O homem gospel, ele aprendeu um vício graças a esses movimentos modernos, graças ao pentecostalismo, neopentecostalismo. O homem gospel, o homem evangélico, no mundo todo, ele aprendeu um vício perigosíssimo, ele aprendeu a mentir para si mesmo. Isso é algo devastador. Ele mente para si mesmo. O homem gospel,
O povo evangélico aprendeu isso com os falsos mestres, mentir para si mesmo. Então ele diz, as minhas palavras têm poder. Isso é mentira, ele está mentindo para si. Outra coisa, ele diz, eu falo em línguas, e fica lá, bala, bala, bala. Você está mentindo para você. Você sabe no fundo do seu coração que isso é mentira. Você sabe que isso procede de você, mas ensinaram você a mentir para si mesmo. O homem evangélico fala, eu tenho dom de cura, eu profetizo, eu profetizo agora. Você sabe que você está dizendo coisas da sua cabeça. Você sabe que você está inventando, está atribuindo uma fonte sobrenatural a pensamentos que nasceram na sua cabeça apenas, como qualquer outro pensamento bobo que você possa ter. Mas a pessoa mente para si mesma. E qual é o problema de você mentir para si mesmo? Qual é o grande problema disso? O que isso faz com a pessoa? Quando a pessoa mente para si mesma, o que acontece com ela? Eu estava lendo, eu gosto muito de livros de autores russos. Eu estava lendo Os Irmãos Karamazov, já há alguns anos. Estava lendo Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Ótimo livro. Existe você já leu esse livro? É um livro muito bom, né? Muito bom. Eu gosto muito desses autores. Dostoiévski, eu leio muito Dostoiévski. E nos Irmãos Karamazov, se não me engano, já faz algum tempo que eu li, tem um monge chamado Zósimo, se eu não me engano o nome dele, e ele diz o seguinte, olha, quando você mente para você mesmo, você perde o respeito próprio. Então isso é perigoso. Por quê? Por que mentir para si mesmo, perder o respeito próprio é perigoso? Porque quando você ver outra pessoa mentindo, e você sabe que é mentira também, você vai relevar. Você não vai condenar aquela pessoa. Você vai perder o respeito próprio e vai aceitar a mentira que você sabe que ela está contando para você. Você não se respeita mais. Você se dá a credulidade tosca, porque você tolera a mentira que você conta para si mesmo. Consequentemente, você tem que tolerar a mentira que aquele outro conta para você. E aí então você vai na igreja assim, e se levanta uma mulher lá e começa a rodopiar falando que é o Espírito Santo. Ela está mentindo. Você sabe disso, mas você aceita que mintam para você. Aí o pastor vai lá no púlpito e fala, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, Deus me falou. Você sabe que é mentira. Você conhece aquele homem. Você sabe que ele não tem nem vida cristã. Você sabe que a família dele é uma tragédia, os filhos são um caos completo, ele com a esposa é um inferno. Você sabe disso, sabe que ele não tem vida cristã para aquilo, coisa nenhuma. Você sabe que ele está mentindo, mas você permite que ele minta para você. E você aceita as mentiras dele. Por quê? Porque você aprendeu a aceitar as próprias mentiras. Se você é tolerante com as próprias mentiras que você conta para si mesmo, você não vai ser tolerante com as que ele conta para você. Então acontece com o meio evangélico, aprendendo a mentir para si, os evangélicos aprenderam a aceitar qualquer mentira. E aí vai qualquer louco lá no púlpito, diz os maiores absurdos que alguém pode imaginar. Profecias falsas, línguas mentirosas, entrevistas com anjos, anjos invisíveis, conversas com demônios imaginários, e visões, e sonhos, e todo mundo aplaude, grita e diz amém, por quê? Eles sabem, é mentira, mas eu aprendi a tolerar a mentira, já que eu minto para mim quando eu falo de línguas, quando eu digo que tenho isso, tenho poder, tenho aquela coisa toda. Então o meio evangélico virou isso, infelizmente. Uma fábrica de homens que aprenderam a mentir para si mesmos e, consequentemente, aceitam qualquer mentira. É uma pena isso, porque isso distorceu e acabou com o cristianismo, porque o fundamento do cristianismo é a verdade. E o diabo engendrou essa estratégia para minar as igrejas e acabar com o impacto do cristianismo neste mundo. Muito triste isso. Se você que está me ouvindo mente para si mesmo, falando que você tem esse dom, tem aquilo, tem poder, pare com isso, porque isso vai fazer você perder o respeito próprio e fará com que você decrete qualquer lixo que disserem para você por aí. Fuja, pare com isso. Pare de falar em línguas, pare de profetizar essas bobagens todas.
Pare com isso. Você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Obrigado, Sabe, pastor. imagina, eu acho que foi bem coerente o que o senhor está dizendo, e assim, eu vejo hoje, vou pegar um gancho aí desse mesmo, tudo esse argumento que você disse, eu vejo hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo aí de pandemia ainda, né, não passamos da pandemia ainda, né, e é um tema que já está sendo bem mantido, se tem algo que eu vejo de muito, assim, de ver o bom no meio desse caos, é justamente um ponto que o senhor citou aí, né, os tais falsos profetas que se dizem detentores de um dom de cura, que não curam absolutamente nada, né? Porque se tivessem esse dom, nós sabemos que é verdade. Se tivessem esse dom que eles dizem que têm, eles deveriam estar nos hospitais, e não só no Brasil que eu digo isso, eu digo todos os curandeiros do mundo aí, né? Todos aqueles que dizem, não, vem aqui na minha igreja que aqui você vai receber a água ungida, o lenço ungido e você vai ser curado, né? Eles deveriam estar eles deveriam estar nos hospitais de campana, curando as pessoas de Covid, né? E eu me lembro quando, logo no começo da pandemia, né, o pastor Paulo Júnior, muito coerente no seu discurso, ele bateu com força nisso, né, e isso arrancou, né, o choro aí de psicólogos travestidos de pastores aí daquela região do Rio de Janeiro ali, para ser mais exato, né, e choraram lágrimas, né, de nossa, vocês atacando os reformados e tudo mais. Porém, aonde está essa cura? Porque aí, assim, você concorda que agora era a chance de calar a nossa boca se estivéssemos errados? Sim. É o seguinte, olha, vocês reformados, vocês estão errados, vocês não podem ser tão bíblicos. Nós vamos mostrar aqui que Deus está conosco, nós temos aqui o dom de cura conosco. Aonde está? Não está. E isso que o senhor disse eu achei muito profundo, a questão do homem gospel. Infelizmente, nós temos mais homens gospels do que cristãos. Isso é uma tragédia nos nossos púlpitos mesmo, isso é um fato. Enfim, muito triste. Compartilho da sua tristeza. Realmente é curioso notar, porque eles falam, eu já argumentei isso também em alguns momentos aqui nas redes sociais, onde estão os dons de curas? E me chamaram de empirista, disseram que a minha fé está baseada no que eu vejo. Então eu sou como Tomé, me acusaram de ser como Tomé e tudo mais. Agora, note bem, eu tenho que crer no que é invisível, no que diz respeito às coisas invisíveis. Então, por exemplo, Cristo está sentado no trono celeste, isso é invisível. Eu creio nisso sem ver. Anjos estão ao nosso redor e nos ministram a nós. Eles são invisíveis, eu creio nisso sem ver. Deus tem um plano escatológico para se cumprir lá na frente e tem essas coisas todas determinadas na sua mente. Eu não vejo essa mente, eu não leio os decretos estabelecidos aí por Deus. Eu não tenho acesso a isso, mas eu creio mesmo sem ver. Eu tenho a revelação aqui escrita, mas eu não tenho acesso a coisas mais palpáveis. Eu creio sem ver. Agora, o dom de curas não é isso. O dom de curas é um dom de sinal. Sim. O dom de sinal tem que aparecer. Eu não posso argumentar dizendo, não, você só crê se você ver. É claro, é um dom de sinal. Eu tenho que ver. De que adianta um dom de sinal que não aparece? Que valor tem uma placa invisível? Que valor tem a placa invisível? Um sinal tem que aparecer. Se você fala que você tem um dom, e esse dom é um dom de sinal, é um dom de milagres, de curas, eu tenho que ver. Se você não apresenta isso, então você é um mentiroso. Se você fala, eu tenho dom de curas, e você curou uma pessoa em 10 anos, se você fala que você tem o dom de curas e você nunca curou um cego, nunca curou um aleijado, isso com certa constância, não uma vez na vida. Não aparece, não tem nada, você não pode me acusar de crer só vendo, você não pode me acusar de Tomé, você tem que me acusar de ser alguém muito inteligente. Sim. Porque esse dom é um dom de sinal, e dom de sinal tem que aparecer. Se não aparece, é mentira. Então, não tenha medo, você que está me ouvindo, dessas pessoas que dizem essas coisas e que acusam você, dizendo, você não crê, você crê só se você vê, bem-aventurados os que creem sem ver. Não venha com essa conversa, isso não se aplica a dons de sinais. Dons de sinais têm que aparecer. Se eles não aparecem, é mentira.
Deus ordenou que fizéssemos isso. Se o profeta falar alguma coisa e não cumprir, ele é mentiroso. Ele mandou fazer esse teste. Porque o profeta, quando ele profetizar alguma coisa, é um dom de sinal. A pessoa tem que acontecer, tem que aparecer. Se não aparece, é mentira. Apedreja esse profeta. E é isso que nós fazemos. Você já faz o dom de cura e não tem cura nenhuma? Mentira. Mentiroso. Eu não tenho que ter medo de você, não tenho que respeitar as suas palavras, não tenho que respeitar o seu discurso. Você é um falso profeta. No Antigo Testamento você seria merecidamente apedrejado. Merecidamente. Só não é porque na atual dispensação Deus não trata assim esse tipo de erro. Mas eu não tenho medo de dizer essas coisas, porque realmente quem tem dom de cura tem que curar e tem que curar sempre. Quando nós vemos no livro de Atos, o dom de curas acontecendo, multidões e multidões todos eram curados, todos no livro de Atos eram curados por quem tinha o dom de curas, todos. Vinham pessoas da cidade circunvizinhas, Jerusalém inteira, todos eram curados das mais terríveis enfermidades. O texto fala aí, todos eram curados. Então, se você fala que tem o dom de cura e não cura ninguém, desculpa, você é um grande estelionatário, um grande mentiroso. Estava lembrando aqui, pastor, muito provavelmente o senhor deve ter também tido notícias disso, né, mas não tão recentes. Acredito que na década ainda de... No fim da década de 90, né, que naquela entrada dos anos 2000, esse movimento pegando mais um parágrafo aí dessa questão da macumba gospel, né, essa questão da fé, né, que as pessoas, não, usando o que o senhor disse, né, temos que crer sem ver, né, e aí as pessoas iam nessas cruzadas que foram bem comuns, aquela cruzada de cura, cruzada profética, cruzada disso, cruzada daquilo, e um número muito alto de pessoas que, às vezes na inocência, na sinceridade, na omissão, seja lá o que for, a pessoa chegava na frente lá com o tal do pastor curandeiro, né, do pajé evangélico, chegava lá, e o cara falava assim, olha, você joga o seu remédio aqui no nosso púlpito, né, que você vai ser curado, você para de tomar o remédio. E o número de pessoas que morreram, sim, porque pararam de tomar esse medicamento. Eu conheci pessoas que morreram. Então, assim, uma falta de responsabilidade gigante, enorme com aquilo com as ovelhas do Senhor, porque não são nossas, nós somos ali mordomos, estamos ali cuidando, servindo, mas as ovelhas são do Senhor. E esse nível eu não consigo achar uma outra expressão, mas esse nível de cretinice atrelado a essa macumba gospel, né? Como é triste ver, e acredito que a constatação ela também seja a mesma do Senhor, no sentido de que a falta de conhecer a Bíblia, a falta de conhecer mais o Senhor, mais os atributos de Deus, deixa com que esse grande número de pessoas caiam nesse tipo de engano. E assim, e é como o senhor disse, são estelionatários, porque a pessoa, às vezes eu me coloco no lugar da pessoa que estava lá. A pessoa às vezes está lá tomando um remédio há 30 anos, sofrendo algum tipo de efeito colateral no organismo. É aquele tipo de remédio que a pessoa fala assim, olha, eu pago o dinheiro que for para me ver livre disso, e a pessoa vai lá e ela acredita que aquilo é uma verdade, porque onde já se viu, né, entre aspas, um homem de Deus vir aqui e falar algo que não seja verdadeiro. E então esse nível de cretinice, de falta de responsabilidade, de desonestidade com as pessoas, desses falsos pastores, né? Eu acredito que uma resposta mais imediata a evitar esse tipo de tragédia seria o conhecimento da Bíblia. Porém, isso vai entrar já numa pergunta nossa aqui, né? Sendo a questão de a origem de todos esses erros, a origem dessas aberrações que nós vemos, e assim, é triste também constatar, eu acho que você vai concordar comigo, que esses falsos profetas estão nadando em grana porque tem gente que os sustenta. A origem disso, a origem desse problema de fato, conhecer a palavra de Deus, porque realmente o povo brasileiro, infelizmente, ele não é um povo que se instrui acerca do que crê, é um povo que talvez mal conheça a história da própria igreja que vai, o que conhece muito pouco a história da fé cristã. Nesse sentido, o que o senhor vê que é a causa raiz de tantas pessoas serem enganadas em relação a esses pajés evangélicos aí, macumbeiros? Assim, existe uma causa espiritual
externa e uma causa moral interna, além da falta de conhecimento bíblico. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essa é uma das razões. Você não conhece as Escrituras, então você acaba caindo no erro. Jesus censurou os saduceus por causa disso. Agora, existe uma causa espiritual externa que nós não podemos perder de vista nunca. A Bíblia diz que Satanás tem dois atributos: ele é mentiroso e ele é homicida. Então, quando Satanás mente, ele nunca mente só por mentir. Ele mente para matar. Ele é um mentiroso que mente com o objetivo de matar. Então, quando eu vejo um homem como esse, sendo um instrumento de Satanás, um ministro dele, um anticristo com A minúsculo, né, porque o anticristo com A maiúsculo ainda vai aparecer. Mas ele sendo um dos anticristos de que João fala em sua carta, né, muitos anticristos têm saído pelo mundo, ele sendo um instrumento do diabo, um anticristo com A minúsculo, pregando a mentira em nome de Jesus e tudo mais, quando ele faz isso, sendo um instrumento do diabo, ele não somente mente, ele mente, é claro, mas ele mente tendo em vista outros objetivos além da própria mentira em si. Ele mente como servo do diabo a fim de matar. Um homem como esse que fala: olha, traga o seu remédio aqui, eu determino a cura, você não vai tomar mais o remédio. E a pessoa morre. Esse homem, ele serviu duplamente ao seu mestre Satanás, que é mentiroso e homicida. Ele cumpriu os desígnios do seu senhor, do seu mestre, o diabo. Ele mentiu e, mentindo, produziu a morte de alguém. Então ele cumpriu plenamente os desígnios do diabo, como servo fiel ao diabo que ele é. Então essas pessoas, a causa de caírem nesse tipo de perigo é que Satanás tem os seus ministros, ele tem os seus mestres, ele tem aí os homens que ensinam as doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo fala sobre as doutrinas de demônios, e esses ministros pregam com todo empenho, com todo rigor, a plenos pulmões essas mentiras, e o objetivo é esse, enganar e matar. Essa seria a causa externa. É claro que a mentira tem outros objetivos também, objetivos presentes no coração do falso mestre. O falso mestre, ele mente também para obter vantagem econômica e favores sexuais. Isso é a marca dos falsos mestres ao longo da história. É o que diz Santo Irineu de Leão, no século II, e é o que nós vemos no Novo Testamento também, nas epístolas pastorais. Nós vemos isso. Falso mestre, no que diz respeito aos seus interesses próprios, não aos interesses do diabo, que eu já falei quais são, mentir e matar, mas aos interesses relacionados ao falso mestre em si. Seus interesses envolvem favores sexuais e vantagens econômicas. Então ele faz isso com esse objetivo: conquistar mulheres, seduzir mulheres e roubar, tirar o dinheiro dos que acreditam nele. Então, as pessoas acreditam nisso por causa desse fator espiritual externo, a ação do diabo, que mente e mata. E a outra razão é uma razão moral, que eu mencionei, uma razão moral interna. Por que as pessoas creem nisso? Existe uma razão moral interna, que o apóstolo Paulo explica nas pastorais também. Ele fala que os homens, nos últimos tempos, se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, essas vítimas não são tão vítimas assim. Elas procuram mestres segundo as suas próprias cobiças. Se você apresentar a elas um mestre que fale sobre o pecado, o arrependimento, a necessidade de uma vida santa, elas não querem ouvir isso. Elas querem mestres segundo as suas próprias cobiças. E elas vão sentir, o apóstolo Paulo fala, que elas teriam coceira nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina.
Então, além do fator externo, que é a ação do diabo mesmo, nos seus ministros, para seduzir as pessoas, existe um fator moral interno. O coração das vítimas não é um coração inocente, não é um coitadinho que foi lá e seguiu o falso mestre. Tadinho, não. Ele é alguém movido pela sua cobiça. Aquele mestre disse: você vai ficar rico. Você vai ficar rico. E ele, então, movido pela sua cobiça, ele vai atrás daquilo. Então, esses dois fatores são cruciais. Antes, eu tinha pena dessa gente. Eu via as pessoas seguindo esses mestres mentirosos e pegando lá lencinhos sujos de suor e indo na fogueira santa. Eu falava, coitados deles, quanta ignorância. Hoje eu não tenho mais essa pena que eu tinha antes. Eu não tenho mais tanta pena assim. Tenho pena, mas é uma pena diferente da que eu tinha, né? Eu não tenho mais aquele tipo de pena que eu tinha antes, porque eu sei que essas pessoas que estão lá, junto com os mestres, eles se merecem. Eles se merecem. Eles estão lá por quê? Porque estão sendo movidos por sua própria cobiça. É o homem que quer subornar Deus, que acha que pode subornar Deus, que acha que pode ser abençoado nos seus empreendimentos fraudulentos, que acha que pode ser abençoado nos seus relacionamentos sexuais desonrosos e pecaminosos e imundos. Ele acha que pode ser abençoado na separação da sua esposa para ficar com outra mulher. Ele vai lá buscar essas coisas. Ele se cerca de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, eles se merecem. Então, essas são as razões espirituais externas e razões morais internas que a Bíblia aponta. Essa é a razão. Agora, é claro, o Senhor conhece os que são seus. Há aqueles que estão com sede mesmo. E estes, quando ouvirem a voz da verdade, do Evangelho mesmo, seguirão a voz do Senhor e se dobrarão aos seus pés, e é isso que fará com que o nosso trabalho de pregadores bíblicos seja coroado de êxito, no que diz respeito a conquistar pessoas e almas, né? Mas a grande maioria não, a grande maioria vai querer continuar ouvindo a mentira, porque isso satisfaz os seus desígnios cobiçosos, né? Então, são pessoas más. Não são só os mestres que são maus, os discípulos são também. Perfeito, pastor. Vamos aqui a nossa... A última pergunta, o tema dessa, pelo menos que nós havíamos programado dessa live, né? Na verdade, nós vamos ficar aqui por mais umas 2 horas aí ouvindo o senhor, mas também não quero deixar o senhor mais ainda cansado, alguma coisa desse tipo, porque também temos vida, né? Não, para mim é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer. Aquela pergunta derradeira aqui é o seguinte, dentro ainda também dessa questão da macumba gospel, né, que abrange ali essa macumbinha gospel, aquela galera que é ensinada a fazer o jejum da barganha. Como é que é o jejum da barganha, né? Eu vou deixar de comer tal coisa, porque Deus vai me dar tal coisa. Eu já escutei gente que falava assim, olha, eu fiz estou fazendo um jejum, eu não como mais maionese enquanto não pegar meu carro zero. E a pessoa estava nisso há 3 anos. 3 anos nessa vida. Esse tipo de ensinamento, assim, na verdade, é um ensinamento que me parece muito rudimentar no que diz respeito até mesmo à religião, no seu sentido estrito. Por exemplo, eu me relaciono com algum tipo de divindade, qualquer que seja, e eu faço aquilo que essa divindade, em tese, quer, e eu fazendo isso que essa divindade quer, obviamente ela vai fazer o que eu quero, né? Uma barganha ali, uma troca, né? Obviamente já sabemos que na palavra de Deus nós não temos um respaldo que nos ensine dessa forma. Muito bem. Como o senhor vê esse tipo de pensamento, ensino, doutrina dessas pessoas que são doutrinas falaciosas, a gente já sabe, mas quais são as grandes nuances aí como é que eu posso dizer? Quais são as grandes aberrações que sustentam esse tipo de raciocínio? Se eu fizer um jejum, Deus obrigatoriamente tem que me fazer tal coisa. É uma visão reducionista de Deus. É como se Deus fosse ganhar alguma coisa se eu não comer maionese. Agora, nem o meu cachorro ganha alguma coisa se eu não comer maionese. Se eu não comer maionese, o meu cachorro não ganha nada com isso. Nem o meu gato. Nem o rato que está lá no esgoto da minha casa ganha alguma coisa se eu deixar de comer maionese. Agora ele acha que Deus ganha alguma coisa. Ele acha que Deus vai falar, nossa, eu precisava muito de alguém que não comesse maionese.
Eu não sei o que seria de mim na administração, na administração do universo, dos meus decretos insondáveis. Eu não sei o que seria de mim se eu não encontrasse alguém que finalmente não come maionese. Então, eu não tenho palavras para descrever a estupidez desse tipo de pensamento. Eu não tenho palavra para descrever o tamanho da ignorância de um homem como esse. Esse homem se supera, no que diz respeito à sua estultícia, ele se supera aos maiores loucos dos piores hospícios que já foram fundados na história da humanidade. Então, é algo que nos tira o fôlego, tira o nosso fôlego também dessa estupidez. Porque nós acreditamos que Deus tem necessidades. Nós dizemos assim, se o Senhor me der um emprego, então eu vou na igreja. Quem falou que Deus precisa que você vá na igreja? Quem precisa na igreja é você, não ele. Você precisa ir. Se o Senhor me der um emprego, me der um aumento, me der um carro, aí eu vou começar a orar e ler a Bíblia. Quem falou que Deus precisa que você ore e leia a Bíblia? Ele vive muito bem sem você, meu amigo. Não precisa de nada de você. Ele é totalmente autossuficiente. Quem precisa ler a Bíblia e orar é você, ele não. Você precisa dele, ele não precisa de você para nada, para absolutamente nada. Se ele busca você é por misericórdia, é por graça, porque ele não precisa de nada de você. Então essa grande blasfêmia que você pensa, eu vou fazer tal coisa, aí Deus, se eu fizer tal coisa, você me dá isso, tá bom? Deus não ganha nada com o que você faz, nada. Não tem essa visão tola, estúpida de Deus. Essa é uma visão pagã, isso ofende a Deus, é uma blasfêmia contra ele. Então, e outra coisa importante sobre o jejum. Todo meio evangélico fala de jejum. É jejum para lá, é jejum para cá, é jejum de Daniel, é jejum do Abilegó. Tem jejum de televisão. Tem jejum de... A pessoa fica uma semana sem ver televisão. Jejum de Netflix. Jejum de chocolate. Jejum de Facebook. Jejum de Facebook. Umas idiotices. Desculpa essa expressão, mas não tem outra expressão. É isso aí mesmo. O meio evangélico virou um hospício. O meio evangélico é um hospício. É lamentável ver o que virou. Era para nós sermos, era para o meio evangélico ser a facção da sociedade, a faceta da sociedade, marcada pelos homens mais sensatos, equilibrados, da vida mais virtuosa, inteligente, equilibrada e sábio que há neste mundo. Era para o mundo olhar para nós e dizer, olha, nós não gostamos deles, mas eles têm uma vida magistral, são homens inteligentes, sábios, honrosos, honestos, equilibrados, são pessoas extraordinárias, irrepreensíveis. Era para o mundo olhar para nós desse jeito, mas o mundo olha para nós, ele vê um bando de loucos. Ele vê um hospício, gente gritando, pulando, rolando, balachúria para cá, decovanai para lá. É uma coisa digna de internação, é para internar. Essa gente emporcalha a fé, essa gente emporcalha o nome de Cristo. O nome da igreja é um nome sagrado, é um nome santo, está nas páginas das Escrituras, é um nome santo, foi elevado à categoria de santo pelo simples fato de constar das Escrituras. O Senhor é o fundador da igreja. Nós conseguimos, o meio evangélico conseguiu ultrapassar as piores seitas. O meio evangélico conseguiu ultrapassar o romanismo medieval nos prejuízos que tem trazido ao evangelho. O catolicismo medieval mais baixo que havia. As seitas aí que a gente vê, Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista, elas não chegaram aos absurdos que esse meio pentecostal chegou. Elas não conseguiram chegar nesse nível tão baixo, é algo de esgoto, é algo subterrâneo, não é mais baixo, é subterrâneo que a gente vê por aí essa gente fazendo. É ridículo. Sacrificaram a inteligência, acabaram com o bom senso, acabaram com o discernimento, não tem mais nada disso.
É vergonhoso, vergonhoso. Tinha que haver uma nova reforma ou uma perseguição para acabar com tudo isso de uma vez e voltarmos ao cristianismo autêntico dos verdadeiros homens de Deus do passado, porque o que temos visto é algo simplesmente aterrador. No campo do jejum, gente, queridos, o jejum na Bíblia, você pode, depois na sua casa, nós estamos aqui nessa live, já passou já de uma hora, né? Mas depois na sua casa, com calma, leia Isaías 58, eu tenho aqui os versículos 3 a 7, os versículos que eu separei aqui para vocês. Isaías 58, 3 a 7. E você vai ver, já logo no versículo 3, que para fazer um jejum, você não pode trabalhar, você não pode estudar, você não pode limpar a casa. Jejum é um tempo exclusivo de oração, só isso. E ele é tão dedicado à oração de forma tão exclusiva que a pessoa sequer come e bebe. É por isso que é jejum. A pessoa não se dedica nem às coisas corriqueiras do dia a dia, que é comer e beber. Comer e beber são coisas do dia a dia. A pessoa nem isso faz. Por quê? Porque ela está dedicada somente à oração. Foi esse o jejum que Jesus fez no deserto. Por que ele foi para o deserto para orar? Poderia jejuar enquanto estava fazendo cura. Poderia jejuar enquanto estava fazendo outras coisas. Por que ele foi para o deserto e se isolou? Porque o jejum é isso. Você não pode trabalhar enquanto jejua. Então não vou jejuar nunca. Não, jejua no fim de semana. Mas você não pode limpar a casa enquanto jejua. Você não pode cozinhar enquanto jejua. Você não pode levar as crianças na escola enquanto jejua. O jejum é uma atividade em que você, é um período em que você se separa de tudo, inclusive comer e beber, para se dedicar apenas à consagração, à oração, à busca da face de Deus. Se você, durante o seu jejum, você está limpando a casa, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo... Isso aí não vale nada. Isso aí, sabe o que é isso aí? É apenas autoflagelação. Não vale nada. É mais um traço do paganismo gnóstico. Só isso, é gnosticismo. É autoflagelação. Não vale nada esse jejum. O jejum que Deus quer de nós é isso. É um período exclusivo de oração em que você se dedica somente a isso. Outro fator importante. No próprio texto de Isaías 58 é dito que o jejum que Deus quer é algo em que a pessoa que o pratica, ela está afastada de brigas e intrigas. Se você jejua, mas você na igreja tem encrenca com um, encrenca com o outro, briga com o outro, na sua casa é inferno, você, sua mulher, seu marido, seus filhos, você não vale nada. O jejum, a prática de jejum, ela deve ser realizada por pessoas de coração sereno e pacífico, livre de intrigas, livre de conflitos. Em terceiro lugar, no mesmo texto de Isaías, o jejum, para ser aceito por Deus, tem que ser praticado por pessoas que estendem a mão ao aflito. Se você jejua e sabe de alguém que está passando por aflições e você não ajuda essa pessoa, o seu jejum não vale nada. Então, o jejum correto abrange essas três coisas: exclusividade, só oração, só, mais nada. Segundo lugar, uma postura amiga, serena, livre de asperezas e conflitos. Terceiro, uma postura benigna, que procura socorrer os necessitados. A pessoa que tem uma vida assim, essa sim vai fazer o jejum correto. Do contrário, desculpe, você está praticando apenas um ato supersticioso que Deus nunca exigiu de ninguém, está sofrendo à toa e está ofendendo a Deus com um jejum falso. Além de achar que você pode impressioná-lo com essas bobagens. Deus não se impressiona com tolices. Ele se ofende quando alguém acha que tolices podem agradá-lo e impressioná-lo. Então pare com isso. Amém. Pastor, olha, foi incrível. Como eu falei, né? Por mim ficava aqui mais umas 5 horas aqui, falando dos pajés evangélicos, dos grandes temas que nós temos aí, que são
não são poucos, né? É Mas eu verdade. quero agradecer muito ao seu tempo aqui conosco, foi uma live incrível, Obrigado, irmão. grande ensinamento, e já deixo aqui o convite aberto para que em breve eu venha te perturbar novamente para servir aqui mais uma vez. Algumas perguntas aí, dependendo da sua agenda, evidentemente. Mas eu queria muito te agradecer e queria pedir que o senhor pudesse fazer uma oração para que nós pudéssemos encerrar aqui. E muito obrigado mais uma vez. Aliás, antes da oração, eu queria que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais. O senhor tem o tempo que julgar necessário, evidentemente. E aí depois nós oramos. Tá bom. Eu quero agradecer por você ter me chamado. É uma alegria poder cooperar um pouquinho com a mudança da mentalidade da igreja. Eu fico feliz, eu tenho um público, eu não sou muito conhecido, mas eu tenho um público que me conhece, eu tenho um grupo relativamente extenso que me conhece, pessoas espalhadas pelo Brasil, não sou famosíssimo, né, como há pastores que são muito bons e são muito conhecidos, merecidamente, graças a Deus, porque são conhecidos e influenciam bastante, mas eu tenho um publiquinho, e eu fico feliz ao descobrir, pelas postagens que vejo muitas vezes, que eu tenho conseguido dar uma contribuição para a mudança da mentalidade no meio evangélico, tão açoitado pelas mentiras, pelos erros, pelas superstições. Eu fico contente com isso e fico feliz por ter participado dessa live, que é um veículo para tentar, né, resgatar algumas coisas que se perderam, infelizmente, ao longo do tempo aí. Eu não sou novinho, mas ainda pertenço a essa geração e Sim. tenho, então, ainda uma responsabilidade em relação a essa geração. Enquanto eu não estiver numa casa de repouso ou num cemitério, eu ainda tenho responsabilidades diante de Deus em face dessa geração em que eu vivo. Então eu quero continuar falando, alertando, explicando. Eu sei que muitas pessoas vão continuar tendo rancores terríveis, né? Mas outros eu sei que vão despertar e vão talvez ajudar a resgatarmos a igreja desses desvios todos que se insinuaram dentro dela. Eu quero humildemente, sob a dependência de Deus, auxiliar nesse trabalho, quem sabe nas gerações futuras se torne um vulto maior, mas eu quero lançar pelo menos alguns alicercezinhos nisso, ajudar aí os principais que estão trabalhando nisso também, homens sérios, que têm tido uma influência muito boa no meio evangélico. Eu quero pedir para que aqueles que nos assistem visitem também o canal da minha igreja. Eu tenho um canal que é meu, mas tem o canal da minha igreja. O canal é o canal da Igreja Batista Redenção no YouTube. Nós somos pequenos ainda, mas se vocês puderem se inscrever no nosso canal, nós sempre colocamos filminhos ali, pedacinhos de sermões são colocados lá. E se você se inscrever, isso vai nos ajudar bastante a divulgar o nosso trabalho, a chegarmos longe aí com as nossas lives e com as nossas transmissões. Isso vai ajudar bastante a nossa causa. Então, se você está do meu lado nessa causa, então se inscreva lá no nosso canal e divulgue bastante o nosso canal para que essas mensagens cheguem aí o mais no instante possível. É a Igreja Batista Redenção. Eu sou pastor lá já há 23 anos já. Então, eu coloquei o link do canal da sua igreja aqui nos comentários para que vocês possam ver, tá? Então, eu agradeço muito. Imagina. E, pastor, pegando aqui do gancho que o senhor disse, essa também é a nossa intenção aqui. Por exemplo, eu tenho convidado pastores que conheço para fazer lives com temas que são pertinentes ao que nós estamos falando. E todo esse material a gente disponibiliza depois no YouTube, obviamente gratuito, porque nós não somos esses comerciantes da fé, com essa intenção da contribuição, né? Uma coisa que o senhor disse aqui que me marca muito é que realmente nós cristãos deveríamos ser vistos pela sociedade como pessoas de uma reputação idônea, pessoas que são inteligentes, íntegras. Infelizmente somos mal vistos por conta, né, dessas coisas que foram ditas. E a resposta que nós temos tentado dar é justamente essa aqui. É o nosso posicionamento, é tratar de temas que são comuns na caminhada cristã. E não tenho dúvidas que os comentários que o senhor fez hoje já ajudou muito em tudo isso. Sou muito grato, mais uma vez, pelo seu tempo, disponibilidade, ensino,
E eu só podia te agradecer também por horas aqui, porque são poucos, pastor, poucos que entendem a importância disso e que se disponibilizam, né? Infelizmente são poucos que entendem e que se disponibilizam. Mas é isso aí. Legal. Se tiver o link Muito aí no bom. YouTube, eu mando para o senhor também, tá bom? Se você permitir também, se você der autorização para a minha equipe, nós gostamos de pegar essas lives e separar pedacinhos delas e lançar pedacinhos delas. Tá mais do que Se você, autorizado. se você permitir, eu tenho um pessoalzinho que eu me entendo muito disso, mas eles fazem essas cápsulazinhas de Ótimo. 2, 3 minutinhos e espalham, né? E isso ajuda bastante também. Tá mais do que permitido, pelo amor de Deus. Ó. Quanto mais chegar, isso é uma coisa que a gente também deixa bastante aberto aqui, né? Quanto mais longe chegar, seja lá onde for, não faço questão de exclusividade, sabe? Aonde chegar, a verdade tem que chegar. Onde ela tem que chegar, a gente quer que ela vá mesmo, vá longe, né? Então, tá mais disponível e autorizado aí, pastor. Ótimo, vou falar para eles. Eles devem estar assistindo, mas eu já fico já autorizado já. Vai ser bem legal poder aproveitar desse tempinho. Tá bom, Vamos pastor. orar então, pedindo a Deus que nos ajude, né, e nos capacite e nos proteja também. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai Celeste, obrigado pela vida do reverendo Marco. Obrigado porque ele tem esse veículo, esse canal, e por meio dele a verdade tem sido proclamada e tem chegado aos ouvidos das pessoas, muitas delas sedentas, carentes, precisando aprender. Nós humildemente nos colocamos em suas mãos, numa época difícil, num tempo em que a sua igreja foi imaculada por tantas mentiras, por tantas bobagens, por tantas invenções, por tantos comportamentos vergonhosos, por formas de agir bizarras, que fazem com que o seu evangelho seja alvo de chacotas e de zombaria. Ó Deus, nós vivemos nessa época. Nós queremos pedir que nós, que somos uma minoria nesse oceano tão turbulento, turvo, que é o meio evangélico, nós queremos suplicar que o Senhor nos ajude para que relancemos os alicerces da verdade, para que consigamos restaurar, resgatar o conceito correto da igreja bíblica, para que consigamos apresentar diante do mundo como uma pintura nítida e clara o que é realmente uma igreja, o que é realmente o homem salvo, o que é realmente o homem convertido, quem é aquela figura extraordinária que foi transformada por Jesus, como é a sua mente, como é a sua postura, como é o seu modo de falar, como é o seu modo de cultuar, que nós consigamos, ó Deus, transmitir ao mundo, resgatar essa imagem, transmitir isso ao mundo, para tirar da mente das pessoas esses espantalhos, essas caricaturas que foram criadas e que mancharam o bom nome do cristão e o bom nome da igreja. Ajuda-nos nisso, uma tarefa imensa, porque são muitos os desvios. Mas sabemos que com a sua bênção, sob a sua direção e poder, nós podemos nos colocar humildemente em suas mãos. Amém. E podemos sim ser usados para isso. Vem nos ajudar, a nós, fracos, pequenos, não somos homens brilhantes, não somos pessoas donas de talentos extraordinários, não. Somos apenas pecadores redimidos. E pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e faça de nós instrumentos em suas mãos. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. 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 É isso, reverendo. Obrigado. Muito obrigado pelo tempo, pela oração. Pessoal, pretendo ter no máximo sábado, já deixar essa live disponível no nosso canal do YouTube. E aí, pastor, te mando o link. Já está mais do que autorizado a usar os trechos que quiserem. E obrigado a todos que participaram e nós nos vemos em breve aí numa próxima live. Legal. Beleza, pastor? Obrigado, viu? Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.